Olá, hoje eu gostaria de abordar um pouco a questão que surgiu recentemente por conta de uma entrevista que o Papa Francisco concedeu a mais de 150 jovens europeus e que foi divulgada agora bem recentemente. E essa entrevista aborda temas muito sensíveis para aqueles indivíduos que têm um pensamento, uma ideologia conservadora, mostrando o quanto que esse Papa é um Papa vanguardista e está absolutamente alinhado com estas visões, tanto de Francisco, de São Francisco, que também foi um revolucionário, que quebrou padrões patriarcais e da burguesia, ah, falando em inclusão de todos os seres humanos, quanto da visão junguiana, que também fala de que o amor custa caro e a gente não pode transformá-lo barato, ou seja, o amor foi uma aquisição evolutiva da humanidade. E é interessante que, quando o Papa Francisco foi indagado sobre alguns temas, entre eles, uma pessoa pergunta a respeito de masturbação, e ele dá uma resposta que, na minha visão, é maravilhosa. Ele disse que a sexualidade é uma dádiva, é um presente dado por Deus para nós e que a gente tem que respeitá-la e tirar proveito dela. E desde que ela aconteça, não importa se de maneira individual ou numa relação com outra pessoa, sob o amor, sob o respeito, ela é divina. Então, obviamente, ele já responde de forma assertiva de que a masturbação é uma experiência que o indivíduo pode ter para buscar o regozijo da própria autonomia sexual. Mas o interessante é que, quando a gente fala em sexualidade e em orgasmo, nós sabemos que, na hora do orgasmo, tanto o homem quanto a mulher produz uma maior quantidade de um hormônio chamado ocitocina. E a ocitocina é considerado o hormônio do amor. Na realidade, é um hormônio que te faz se sentir ligado, vinculado com quem está ao seu lado na hora que esse hormônio abunda no organismo humano. Interessante, né, que o momento que uma mulher tem a maior explosão de ocitocina é no parto. E a ocitocina também é um estimulante da contração uterina, ou seja, ele tanto ajuda o nascer da criança, porque aumenta a contração uterina, quanto facilita a mulher se vincular rapidamente com aquele ser que acaba de nascer. E o orgasmo está muito ligado a isso. Talvez por isso que alguns indivíduos que têm sexo casual e não quer nenhuma forma de vínculo, acaba tendo que fugir imediatamente após o orgasmo, porque senão se compromete, porque vai estar inundado pelo hormônio do amor e ele não quer amar, ele só quer ter a experiência do descarrego da energia sexual. E aí a gente está falando em negação do amor, em negação de si mesmo, vai dando um vazio. Então, desconstruindo um pouco a fala do Papa, olha que genial, né? Assim, o sexo é uma dádiva, é um presente divino que, quando você tira proveito dele isolado ou com um parceiro, mas com respeito e com amor, ele tem que ser entendido como uma experiência sagrada. A segunda questão que transita foi uma moça que se disse não binária e perguntou se ele sabia o que era isso, ele disse que sim, e ela pergunta o que ele acha, e ele disse, mais uma vez eu te respondo, toda forma de amor, ela é uma forma divina, então não faz diferença a sua orientação sexual, e você tem que ser acolhida pela igreja da mesma forma que o indivíduo que está lá dentro de um padrão heteronormativo, né? E ela diz, mas isso não é a realidade. Um monte de padre
de alguma maneira, discrimina e rejeita orientações sexuais que não sejam heteronormativas, onde o indivíduo não seja cisgênero em todos os sentidos. E ele disse: esses indivíduos são os infiltrados. Olha que genial! Pessoas infiltradas, pessoas que estão infelizes com a sua própria sexualidade, que quer, de alguma maneira, interferir na sexualidade do outro, porque tem inveja ou porque tem coisas mal resolvidas. Ou seja, ele deu uma aula sobre identificação projetiva da sombra, do ponto de vista junguiano. Geralmente, o indivíduo que está lá em desalinho, que está numa dissonância, uma egodistonia com a sua condição sexual, lembrando, né, que você tem o sexo biológico, genético, você tem a identificação egóica do gênero sexual, que pode ser diferente, você tem a forma de se expressar de acordo com a sexualidade ou com os padrões normativos de sexualidade social, ou seja, a persona que o indivíduo vai assumir, que pode ser diferente da estrutura genética, e tem também a atração sexual, que pode ser pelo mesmo sexo ou por outro sexo, ou não ter uma definição da atração, ou seja, é uma combinação de fatores que representam a idiosincrasia e a peculiaridade singular de cada ser humano. E isso tem que ser respeitado desde que o indivíduo trabalhe essas questões de maneira casta. O oposto da castidade é promiscuidade. E o que a gente tem que compreender é que toda expressão de amor e de sexo deveria ser dentro da dimensão da castidade. E castidade significa pureza, né? É diferente do indivíduo querer, de alguma maneira, ficar celibatário e não ser casto. Ou seja, muitas vezes, a hipocrisia de determinados grupos religiosos exige a castidade, que é abstinência de experiência sexual. Né? Ok, só que o indivíduo não consegue fazer isso, porque faz parte da natureza dele, e isso só tem que acontecer se de fato for natural, espontâneo, porque ele tem algo maior ligado ao luminoso que tira o foco da sexualidade dele. Caso contrário, ele vai ter que se controlar. E a gente sabe que todo controle produz um contra-controle, um descontrole. Só descontrola aquilo que é controlado. Então, e aí esse descontrole, normalmente, dentro desses grupos religiosos, acontece de forma promíscua. Então, o indivíduo é celibatário e promíscuo, não casto. Então, é muito mais interessante não ser celibatário e ser casto. Interessante a gente refletir essas questões e o quanto que a fala do Papa Francisco está alinhada, então, como eu estava dizendo, a esse pensamento do Jung, onde ele diz: olha, o amor é uma evolução da humanidade. É algo onde o indivíduo vai encontrar no outro a possibilidade de ver a realização do outro como um presente para a realização dele mesmo, incentivando o outro a ir para onde tem que ir, mesmo que vá numa direção contrária dele, porque o amor, ele liberta, não aprisiona. Amor não é posse, não é dominação. E o Jung completa: então, o amor é uma aquisição que custou caro. E a gente não pode transformá-lo barato. A gente não pode negar a situação de poder se entregar para essa experiência. Nesse sentido, tem um artigo meu onde eu digo: quem guarda com fome, esse é o nome do artigo, o diabo vem e come. O medo de amar, esse é, é a chamada do artigo mesmo, né? O medo de amar. E o que significa isso? Quantas vezes o indivíduo tem o impulso do amor, mas ele quer controlar, ele tem medo de ficar aprisionado. Mas assim, o amor não aprisiona, o amor liberta.
Se ele está pensando em estar aprisionado, ele não está pensando em amar, ele está pensando em posse. Interessante, né? E o Papa Francisco, lembrando a história de Cristo e do próprio Assis, deixa claro, né, de que a ideia é libertar o indivíduo para o processo de autorrealização. E o autorrealização significa estabelecer uma conexão com o inconsciente, com si mesmo. E através da relação com o inconsciente, você estabelece a relação com o mundo todo. Porque no inconsciente coletivo, você se conecta com toda a forma de expressão humana. Legal, eu estou muito contente em ser representado por esse Papa, tanto pelo nome Francisco, que é maravilhoso, a história de São Francisco, né, quanto pela contribuição que ele está dando para esse mundo contemporâneo, se ocupando de temas importantes, inclusive sobre esta questão que a gente precisa tocar a respeito de tabus e a respeito de uma nova forma da gestão econômica para que tenhamos um mundo menos desigual, mais harmonioso, mais amoroso e, consequentemente, mais cuidadoso e solidário. Muito obrigado, até uma próxima. Quem gostou, dá um like, ajude a divulgar o nosso canal, que nós temos a intenção de botar bastante conteúdo na área da psicologia junguiana, da psicossomática, da arte-terapia, sempre no campo de Carl Gustav Jung, que deixou um legado maravilhoso e muito importante para essa nova era que está surgindo.